Paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma série do Falando de Deus. E eu creio e tenho certeza que o culto de hoje falará grandemente ao seu coração. Eu só quero dar um pequeno aviso rapidamente para você não se esquecer que em outubro todas as transmissões dos cultos de Falando de Deus serão feitas através do canal do Ministério Folha em Branco. Então é importante você ficar sabendo que vai passar do atual Anjo Medrado para o canal do Ministério Folha em Branco, tá bom? Anote para você não esquecer. Amém. Eu queria fazer uma pequena introdução. Eu recebi de um amigo, um grande irmão, né, um relato, na verdade, de um acontecimento real de uma pessoa que eu gostei muito e eu quero ler para você. Esse relato trata do Arthur Ashe, que é um lendário tenista e jogador de Wimbledon, e ele morreu de AIDS, né, porque foi contraído, né, ele contraiu a AIDS através de uma transfusão de sangue e uma cirurgia cardíaca em 1983. Ele recebeu várias cartas de seus fãs e uma delas ele separou para responder, porque nela havia uma pergunta, e a pergunta era a seguinte: por que Deus teve que escolher você para pôr uma doença tão horrível? Então o Arthur ele responde: muitos anos atrás, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis e uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. Desses 5 milhões, 500 mil se tornaram tenistas profissionais. Dos 500 mil, 50 mil chegaram ao circuito de tênis. Dos 50 mil, 5 mil alcançaram os 4 principais torneios. Dos 5 mil, 50 crianças chegaram a Wimbledon. Dos 50, 4 delas chegaram à semifinal. Das 4, 2 delas chegaram à final e uma delas era eu. Quando eu estava comemorando a vitória com a taça na mão, nunca me ocorreu perguntar a Deus: por que eu? Então, agora que estou enfermo, com dor, como posso perguntar a Deus por que eu? A felicidade lhe mantém doce. Os julgamentos mantêm você forte. As dores lhe mantêm humano. A falha mantém você humilde. O sucesso mantém você brilhante. Mas só a fé o mantém de pé. Às vezes, você não está satisfeito com a sua vida, enquanto muitas pessoas nesse mundo sonham em poder ter a sua vida. Uma criança em uma fazenda vê um avião que voa e sonha em voar. Mas o piloto desse avião voa sobre a fazenda e sonha em voltar para casa. Assim é a vida, aprecie a sua. Se a riqueza é o segredo da felicidade, os ricos deveriam estar dançando nas ruas, mas apenas crianças pobres fazem isso. Se o poder garante segurança aos VIPs, deveriam andar sem guarda-costas, mas apenas aqueles que vivem humildemente sonham em silêncio. Se o poder garante, se a beleza e a fama atraem relacionamentos ideais, celebridades deveriam ter os melhores casamentos. Tenha fé em você mesmo. Viva humildemente, caminhe humildemente e ame com o coração. Arthur Ashe morreu das complicações do resultado da AIDS em 6 de fevereiro de 1993. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, nós vamos ler primeiro o versículo 34. Do 34, nós vamos pular para o versículo 39 ao 46. Então, Lucas 23, versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles e tiraram sortes. Aí no versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob essa mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram, ou merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Amém. Amém. Aqui está, nessa leitura, a primeira declaração solene na cruz. Foi a maior pregação de despedida já anunciada, proferida por Cristo em um púlpito único e que jamais outro pregador o faria. O porquê o Senhor não divide sua glória nem com ninguém, nem com nada. Ele se sacrificou na cruz do Calvário para carregar nos seus ombros os nossos pecados. No madeiro, nessa cruz do Calvário, local das últimas palavras pregadas por Cristo como homem. Cristo, na sua primeira vinda, na sua primeira aparição aos homens. Durante o seu ministério, Jesus teve vários púlpitos. Ele pregou no alto da montanha, ele pregou em um barco, ele pregou em um poço e, por último, ele pregou numa cruz, pregado numa cruz. Não encontraremos na história bíblica a repetição desse acontecimento. Nenhum outro homem passou pelo que Cristo passou e ainda teve forças para pregar o evangelho da salvação. Nesse local, chamado de Calvário, havia uma congregação, pessoas reunidas, ouvindo a última palavra de Cristo, o último sermão de Cristo, suas últimas palavras de um púlpito chamado madeiro. E por que as últimas palavras de Cristo na cruz são tão importantes? E eu vou te responder. Primeiro, porque nos traz a mensagem do Salvador, nos fala a respeito do Salvador, do Messias, do Cristo, Filho de Deus, que mesmo na hora mais difícil da sua vida, seu coração continuava a transbordar por. Suas feridas não foram tratadas para que a nossa fosse. Sua sede não foi saciada para que a nossa fosse. Sua dor não foi aliviada para que a nossa fosse. Suas lágrimas não foram enxugadas para que a nossa fosse. Tudo isso para carregar nos seus ombros os nossos pecados, sem que nenhum deles lhe pudesse ser imputado. Aqueles pecados não eram de Cristo, eram nossos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lá em Lucas 19:36 relata isso, montado num jumento, a multidão estendia os seus mantos para ele passar. Vou ler só o versículo do 36 ao 38 de Lucas 19. Diz assim: enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A multidão gritava, a multidão louvava em voz alta, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, essa mesma multidão gritava diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. 5 dias depois. Se tivéssemos o direito de julgarmos essa atitude, direito que não temos, porque não é dado a nós o direito de sermos julgadores, nós provavelmente diríamos: como essas pessoas podem mudar de opinião tão facilmente? Como é possível, em um momento, adorarem a Cristo e, em outro, lançarem palavra de ódio? Como em um momento glorificam a Deus pelos seus milagres e no outro se esquecem? Como se o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre? Como aquele povo pôde agir dessa maneira? E eu te respondo: da mesma maneira que agimos hoje. Fazemos a mesma coisa quando pecamos. Pecar é o mesmo que negar a Cristo. Pecar é negar o sacrifício do Senhor Jesus. Pecar é entristecer o Espírito Santo. Pecar é se esquecer
do nosso Salvador, de tudo que ele fez e de tudo que ele passou. O Calvário de Jesus, quando ele estava com seus braços abertos, como se as suas mãos estivessem sendo levantadas, aqueles que seriam seus executores. Naquelas mãos de Cristo pregadas naquela cruz, mãos que nunca feriram nenhum homem, mas mãos que abençoaram, mãos que não machucaram nenhum homem, mas mãos que curaram, mãos que nunca tomou nada de ninguém, mas foram mãos que partiu o pão, mãos que nunca amaldiçoaram nenhum homem, mas mãos que ressuscitaram os mortos, mãos que deram vida e vida em abundância. E mesmo assim Jesus diz lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mesmo nessa hora, com as mãos e pés presos por pregos, sua cabeça com uma coroa de espinho, sua boca ainda fluía palavras de amor e de bênção. Quando a cruz começou a ser erguida, devagar, com o Cristo ali pregado, Jesus subia ao alto, com uma vista privilegiada do povo, e o que seria o seu último púlpito como homem naquele momento. As suas palavras foram palavras de perdão. Perdoa-lhes. Esquece a culpa deles, Pai. Apaga os seus pecados. Risca do livro essas transgressões, porque são pequenos e não sabem o que fazem. Nesse momento extremo de sofrimento, Jesus orou, não por justiça, mas por misericórdia, não para punir, mas para perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Em oração de Cristo não era discriminatória. A oração de Cristo não era discriminatória, mas era uma oração que dizia nas suas entrelinhas: perdoa esses soldados que cravaram os pregos nas minhas mãos e pés, Pai. Perdoa os que lançaram sorte sobre minhas túnicas, Pai. Perdoa aqueles que me açoitaram. Perdoa aqueles que cuspiram no meu rosto. Perdoa aqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquele que era o povo escolhido zombava, escarnecia de Jesus. Ao seu lado, 2 ladrões, um à direita e um à esquerda, julgados e condenados à morte por crimes cometidos justamente. Mas Cristo, crime nenhum cometeu. Crime nenhum. O da direita continuava a escarnecer, a blasfemar e a zombar de Jesus. Se manteve com o coração duro. Mesmo na última hora, não reconheceu a Cristo como Salvador e perdeu a sua última oportunidade. O da esquerda era o outro ladrão, condenado também à morte, julgado por crimes cometidos, se humilha, se arrepende e na última hora, em seu último momento, em sua oportunidade, algo dentro dele mudou, o coração foi quebrantado, arrependido, reconhece os seus pecados. Ele queria ser salvo das consequências imediatas dos seus erros. Ele não poderia ser salvo de sua condenação, mas poderia ser salvo da condenação eterna. E a única maneira para ele ser salvo seria através do sacrifício de Cristo. O mesmo Cristo que se sacrificou por mim e por você. E ele vira para Jesus, tão perto, tão próximo, se arrepende e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No meio do impossível, na última pregação de Cristo como homem, uma alma é alcançada, uma vida é salva. Jesus afirma na sua resposta: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Seus pecados estão perdoados. Nos veremos logo no paraíso. Você está salvo. Que maravilha! Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jesus realiza seu ministério evangelístico,
no madeiro, pendurado no madeiro, e salva uma alma. Aos 45 do segundo tempo, como diz os jargões que fazemos, uma alma foi salva. No meio do pior cenário possível e imaginário, Jesus não perdeu a oportunidade de lançar a semente. Independente da situação, estamos passando ou vivendo, a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser lançada, porque pode ter uma alma pronta a se arrepender e se humilhar aos pés do Senhor. Não importa aonde e como, o que importa é que através das nossas enfermidades, das nossas doenças, das nossas dores, das nossas lutas, Deus quer operar uma obra na nossa vida, obra para salvar o próximo. Jesus afirma ao ladrão da cruz que ambos estariam no paraíso naquele dia. Naquele dia. Tinha que acontecer naquele dia. Não poderia ser no dia seguinte. A obra de Deus não atrasaria. A obra de Deus aconteceria no dia e na hora determinada por Deus. A obra de Deus se consumaria naquele dia. A vontade de Deus tem data e tem hora marcada. E nada, absolutamente nada, pode impedir isso de acontecer. Havia um propósito para tudo o que estava acontecendo. Estava escrito pelo Pai, estava profetizado nas Escrituras, estava determinado por Deus. Na oração de Cristo ao Pai, no momento de maior dor, ele pede: afasta de mim esse cálice. Deus não responde, porque Deus não afastaria o cálice do seu filho, do seu único filho, porque era necessário que aquilo acontecesse. Mas Cristo responde: faça-te a tua vontade. O Filho de Deus foi condenado no sinédrio, na calada da noite, o que não era permitido na época, com testemunhas forjadas, cuspiram em seu rosto, sem um julgamento justo, humilhado, condenado à morte pela justiça dos homens, sem que nenhuma culpa pudesse lhe ser imputada. Mas por amor à minha vida, por amor à sua vida, o Filho de Deus carregou em seus ombros os nossos pecados na cruz do Calvário. Em seu último púlpito, continuava a pregar a palavra de salvação e cura. Versículo 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Pare e pense, meu irmão e minha irmã. Quando as coisas estão difíceis para nós, parece que o sol para de brilhar. Parece que o sol se esconde. Ou aquele forte calor, aqueles tempos às vezes, bem claro, sem nuvem no céu, mas no meio da luta, parece que os seus olhos não conseguem ver o brilho do sol. Para quem está na luta, a escuridão é total. O céu fica cinzento e o tempo fica feio. Sinal de uma grande tempestade que está por chegar. Sinal de que ventos fortes estão por vir. Os sinais de Deus estavam sobre o Calvário. O céu já dava sinais do que haveria de acontecer. Como que se as lágrimas do Senhor, as lágrimas de Deus, enchessem as nuvens. Então Jesus, versículo 46, bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Esse versículo que relata as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário nos remete a como se fosse a bênção apostólica no encerramento do culto. Quando os pastores, normalmente, ao final do culto, dizem, né, que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Cristo, nas suas últimas palavras, abençoou o seu povo.
abençoou o seu povo. Eis que lhe dou a minha paz eu vos dou, meu sangue derramado para perdão de seus pecados. Levo comigo nessa cruz suas dores, feridas e pecados. Está consumado. Segundo a vontade do meu Pai, que está nos céus, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está feita a tua vontade. Eu me sacrifiquei por esses que estão aqui. Eu me sacrifiquei por esses que gritaram crucifica-o. Eu me sacrifiquei por esses que me cuspiram. Eu me sacrifiquei por esses que me negaram. Eu me sacrifiquei por todo esse povo. Então perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Meu espírito está nas tuas mãos, Deus. Minha vida está nas tuas mãos. Meus sonhos estão nas tuas mãos. Os meus projetos estão nas tuas mãos. Tem algo na sua vida que não foi entregue a Cristo? Se tiver, entregue enquanto ainda há tempo. Quando Cristo, naquela noite fatídica de quinta-feira, celebrou sua última ceia com seus discípulos, e em seguida eles cantaram hinos de louvor, ele nos deixou uma ordenança para que nunca nos esquecermos do sacrifício do Cordeiro de Deus, através da celebração da Santa Ceia. Todas as igrejas celebram, pelo menos uma vez por mês. E quando nós lemos lá em 1 Coríntios 11, quando Cristo fala aquilo que haveria de acontecer, quando ele diz, isto é meu corpo que é dado a favor de vocês, faço isso em memória de mim. Ele estava vivo, ele estava com os discípulos servindo a ceia, mas ele já estava dizendo a eles, eu vou partir, eu vou ser sacrificado por vocês. E no versículo 25 ele diz lá, este é o cálice da aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Cristo já estava anunciando aos seus discípulos o que haveria de acontecer. E vai um alerta para você, meu irmão, para você, igreja, que com que propósito nós participamos da ceia do Senhor? Apenas para cumprir tabela? Ou porque é um momento bonito, porque fica mais decorado, ou porque todos estão bem vestidos, ou nós temos que cumprir a liturgia, ou porque o pastor gosta e quer fazer, ou porque a igreja tem que fazer, ou porque quero algo em troca de Deus, em participar, ou porque nesse dia eu dou uma maior oferta, porque eu espero receber uma bênção maior. Cuidado, cuidado. O sacrifício de Cristo não pode ter sido em vão em sua vida, ao ponto de acharmos que a celebração da Santa Ceia é um mérito ritual, ou mais um acontecimento na igreja de um dia como outro qualquer. Cuidado, para não perdermos a reverência à ordenança de Deus. Reverência e desejar participar pelo amor de Cristo a nossas vidas, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Reverência e estarmos buscando a Deus adequadamente, como temor no coração. Reverência e nos alegrarmos por esse momento tão especial. Reverência em podermos estar participando da mesa do Senhor, sendo convidados a estarmos à mesa com Cristo. Cuidado para não perder o temor a Deus. Cuidado. Se a reverência foi perdida, ou esquecida, ou não dada importância, estamos agindo de forma indigna em participarmos da ceia do Senhor, e as consequências são terríveis. Porque Cristo morreu por um propósito. Por isso que o versículo 27, capítulo 11 de Coríntios, diz: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu te convido a refletir sobre essa palavra. Eu te convido a refletir sobre o que Deus está nos dizendo esse final de tarde, início de noite. Sobre sua vida e seus valores cristãos. Por que você vai à igreja? Por que você está assistindo esse culto virtual? Temos orado com alegria e prazer. Nosso momento com Deus tem sido especial.
Ler a palavra de Deus tem nos trazido vigor espiritual, caminhamos com a certeza que nossas vidas estão nas mãos e nos cuidados de Deus, temos confiado cegamente em Cristo, que Ele está no barco e Ele está no controle da situação. Se alguma coisa gerar dúvida no seu coração, está na hora de buscarmos um reencontro com Cristo, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, por você, por mim. O mundo faz separações de todos os tipos. O mundo faz separação dos ricos e dos pobres. O mundo separa os capitalistas dos socialistas. O mundo separa os ateus dos religiosos, o de esquerda dos de direita. Mas aos olhos de Deus, existem apenas dois grupos apenas aos olhos do Senhor: os que são salvos e os que estão perdidos, os que se arrependem e os que não se arrependem, os que estão com o coração quebrantados e os que estão com o coração endurecidos, os que na última hora reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador, aceitam o Senhor Jesus, confessam o nome dele e são salvos. Os que não reconhecem, não aceitam e vão para a condenação eterna. Em qual grupo você está classificado? Qual grupo você pertence? Eu pertenço ao grupo de Cristo, dos que estão salvos, dos que estão com o seu nome escrito no livro da vida. Qual grupo você pertence? Qual grupo você hoje reconhece? Você crê que Cristo veio como homem? Você crê que Cristo carregou nos seus ombros os nossos pecados? Você crê que Cristo morreu na cruz do Calvário, no madeiro, pregado por causa dos nossos pecados? Você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador? Você reconhece Cristo como teu Senhor e Salvador? Então você está no grupo certo. Você está no grupo dos salvos, no grupo cujo nome está no livro da vida. Vasculhe-se, a palavra diz, verifique o seu coração. Porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da sua vontade, quando nós pecamos, nós saímos do grupo. Então corra para o grupo de Cristo, corra para o grupo do Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor virá como um ladrão na noite, sem dia, sem horário marcado. Que essa palavra fique no seu coração. Eu quero orar por você agora, onde você estiver, se você puder se ajoelhar, se você puder, então não puder, fique sentado, mas entre na presença de Deus, deixa que o Espírito de Deus te invada, deixa que Deus toque no fundo da sua alma, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santíssimo, em teu nome, Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo, Pai querido, que a palavra que foi ministrada fique enraizada no coração dos teus servos, Pai, que tenhamos a certeza que pertençamos ao grupo do Senhor, o grupo dos salvos, Pai, com o nome escrito no livro da vida, Pai querido. Se alguém ainda não confessou o teu nome, se alguém ainda não te aceitou como Senhor e Salvador, que ele procure, Pai amado, um anjo da tua igreja, Pai, que ele procure, Pai amado, o ministério, Pai amado, que dê o seu nome, Senhor, para que possamos orar por ele, Pai, e para que ele confesse perante aos homens o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque aquele que te confessa perante os homens, o Senhor te confessa perante ao teu Pai que está no céu, Senhor. Em teu nome, eu abençoo a tua igreja, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.